Você já parou para pensar como seus sentidos moldam a forma como você interage com o mundo? É fascinante, não é? A programação neurolinguística apresenta o conceito de sistemas representacionais, que são as formas como o nosso cérebro processa as informações que recebe através dos sentidos. E cada pessoa tem um sistema predominante, ou seja, um sentido que usa mais para interpretar o mundo. Então tem gente que é mais visual, outra mais auditiva e assim por diante. Isso mesmo. Imagina que você está planejando uma viagem. Uma pessoa visual precisa ver fotos do destino, imaginar as paisagens, criar um mapa mental do roteiro. Enquanto uma pessoa auditiva se encantaria ouvindo as histórias de quem já visitou o lugar, imaginando os sons, a música, as conversas. E uma pessoa sinestésica se conectaria com a viagem através das sensações. Imaginando o vento no rosto, o calor do sol, o sabor da comida local. Incrível como cada um de nós experimentou o mundo de forma tão única, né? É mesmo. Meio diz, como a gente pode usar esse conhecimento dos sistemas representacionais na prática? Ao entendermos o sistema predominante da pessoa com quem estamos interagindo, podemos adaptar nossa comunicação para criar uma conexão mais profunda. Se você está conversando com uma pessoa visual, use imagens, gráficos e descrições visuais para ilustrar seus pontos. Se a pessoa for auditiva, eu posso usar uma linguagem mais rica em detalhes sonoros, com ritmo e ênfase na voz. E se a pessoa for sinestésica, use exemplos que envolvam sensações físicas e emoções. É como se falássemos a língua do outro, criando uma comunicação mais fluida e eficaz. Que interessante. É como se a gente tivesse um código secreto para se conectar com as pessoas. E essa habilidade pode ser aplicada em diversas áreas da vida, né? Com certeza. Desde relacionamentos pessoais até negociações profissionais, a comunicação eficaz é a chave para o sucesso. E a programação neurolinguística nos dá as ferramentas para dominarmos essa arte. No próximo bloco, a gente vai explorar ainda mais o mundo dos sistemas representacionais e descobrir como usar essa ferramenta para turbinar a sua comunicação. E aí, pronto para desvendar os segredos dos sistemas representacionais. Estou super curioso. Me explica melhor como eu posso usar essa ferramenta para melhorar minha comunicação. Vamos lá. Imagina que você precisa apresentar um projeto para um cliente. Se você souber que ele é visual, pode caprichar nos recursos visuais, como gráficos, imagens, slides bem elaborados. Use frases como, veja como esse projeto é inovador, ou imagine o impacto positivo que ele terá. Entendi. E se o cliente for auditivo? Nesse caso, aposte uma linguagem mais sonora e estimada, sabe? Use frases como, ouça a proposta que preparei para você, ou perceba como essa ideia faz sentido. Interessante. E se o cliente for mais sinestésico? Aí você precisa apelar para as sensações e emoções. E as frases como, sinta a solidez desse projeto, ou perceba como ele se encaixa perfeitamente nas suas necessidades. Nossa, que interessante. Como se a gente pudesse criar uma trilha sonora personalizada para cada pessoa, usando a linguagem que mais ressoa com ela. Exatamente. E essa sintonia facilita a comunicação e aumenta as chances de você alcançar seus objetivos, seja fechar um negócio, apresentar uma ideia ou simplesmente ter uma conversa mais agradável. Falando em sintonia, o livro também aborda a importância da calibragem na comunicação, né? Sim. Lembra que a gente falou sobre observar a linguagem corporal, o tom de voz e as expressões faciais do outro? Sim, sim. A calibragem é fundamental para entendermos o que a pessoa está realmente sentindo, mesmo que as palavras dela digam o contrário. Me dá um exemplo prático de como eu posso usar a calibragem. Imagina que você está negociando um acordo com um fornecedor. E, durante a conversa, ele diz que está aberto a negociar. Mas você percebe que ele está com os braços cruzados, semblante fechado, evitando contato visual. Aí a linguagem corporal dele está dizendo o oposto das palavras. Exatamente. Aí você pode usar a calibragem para investigar o que está por trás dessa resistência. Em vez de simplesmente aceitar o que ele está dizendo, eu posso perguntar. Percebi que você parece um pouco hesitante. Existe algo te preocupando. Perfeito. Essa atitude demonstra que você está atento aos sinais dele e que se importa com as preocupações dele, abrindo espaço para um diálogo mais honesto e transparente. A calibragem é como um superpoder que nos permite decifrar os pensamentos e sentimentos das pessoas. E quando a gente domina essa habilidade, a gente constrói relações mais autênticas e significativas. E por falar em construir relações, o livro também fala sobre o rapport, certo? Sim. O rapport é como uma química instantânea que rola entre duas pessoas, sabe? Aquela sensação de estar em sintonia, de falar a mesma língua. Eu lembro que você já mencionou o rapport em outros episódios. Mas sempre bom relembrar. Como eu posso criar rapport com alguém?
Existem várias técnicas. Uma delas é a escuta ativa. Quando você realmente se interessa pelo que o outro está dizendo, faz perguntas, pede esclarecimentos, a pessoa se sente valorizada e a conexão se fortalece. A linguagem corporal também é importante, né? Com certeza. Manter uma postura aberta e receptiva, espelhar sutilmente os gestos do outro, fazer contato visual, são atitudes que demonstram interesse e receptividade. E a empatia também entra em jogo, né? Sem dúvida. Se colocar no lugar do outro, tentar entender as perspectivas das emoções, é fundamental para criar rapport. E não podemos esquecer da autenticidade. Não adianta tentar forçar uma conexão se ela não for genuína. Seja você mesmo, mostre seu interesse real pela pessoa e o rapport vai fluir naturalmente. Que dicas incríveis. Já estou me sentindo mais confiante por me comunicar com as pessoas. E tem mais. O livro também explora um conceito fascinante. As submodalidades. Submodalidades. Nunca ouvi falar. São os detalhes específicos da nossa experiência sensorial. Tipo, o tamanho, a cor, o brilho das imagens mentais, o volume, o tom da voz interna, a intensidade das sensações físicas. Me dá um exemplo para eu entender melhor. Vamos lá? Imagina que você está se lembrando de um momento feliz. As imagens que vêm à sua mente, elas são coloridas ou em preto e branco, são grandes ou pequenas, estão próximas ou distantes. Você ouve algum som. Qual é a intensidade desse som? E as sensações físicas, você sente calor, frio, leveza, pressão. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar em tantos detalhes. Pois é, e a programação neurolinguística nos ensina que, ao mudarmos esses detalhes, a gente pode mudar a forma como nos sentimos em relação a determinada situação. Então quer dizer que eu posso controlar as minhas emoções mexendo os botões da minha mente? Em certo sentido, sim. Imagina que você tem uma apresentação importante e está se sentindo ansioso. A imagem mental da apresentação pode ser grande, brilhante, próxima de você, com cores vibrantes. E a voz interna pode estar alta, crítica, acelerada. Para transformar essa ansiedade em calma, você pode diminuir o tamanho da imagem, torná-la mais escura, em preto e branco, afastá-la de você. E pode diminuir o volume da voz interna, torná-la mais lenta, calma e gentil. Parece mágica. Mas faz sentido. Se eu mudar a forma como eu vejo a situação na minha mente, eu posso mudar a forma como me sinto. Exatamente. E essa técnica pode ser usada para diversos fins, como superar medos, aumentar a motivação, fortalecer a autoestima, ter mais controle sobre as suas emoções. E ferramenta poderosa. E o livro ensina como usar essa técnica na prática. Com certeza. Ele te guia passo a passo, mostrando como identificar as submodalidades, escolher as mudanças que você deseja fazer e praticar até dominar a técnica. Cada vez mais empolgado com esse livro. No próximo bloco, a gente vai explorar ainda mais o mundo das submodalidades e descobrir como usar essa ferramenta para transformar as nossas experiências. E aí, pronto para voltar ao mundo das submodalidades. Na última parte, você mencionou que elas podem ser usadas para superar medos e alcançar objetivos. Me conta mais sobre isso. Claro. Vamos usar o exemplo do medo de falar em público, que é bem comum, né? Ao pensar em ter que falar para uma plateia, a pessoa pode sentir o coração disparar, as mãos suarem frio, a respiração fica ofegante. Verdade. A imagem mental do palco pode ser enorme, a plateia parece um mar de rostos críticos e a voz interna martelando em seu travar. Parece um pesadelo. Pois é. Como as submodalidades podem ajudar a transformar essa experiência. Em vez de encarar essa imagem aterrorizante, a pessoa pode usar as submodalidades para reprogramá-la, sabe? Pode começar diminuindo o tamanho da imagem mental do palco, como se estivesse vendo de longe. Pode imaginar a plateia menor, com rostos amigáveis, sorridentes. Pode até silenciar a voz interna crítica e substituí-la por uma voz calma e encorajadora. Então é como se a gente pudesse editar o filme que está passando na nossa mente, transformando uma experiência negativa em algo mais positivo. Exatamente. Essa técnica pode ser usada para lidar com qualquer tipo de medo ou limitação. O importante é identificar as submodalidades que disparam a emoção negativa e reajustá-las até que a experiência se torne mais neutra ou até mesmo positiva. Fascinante. E o livro ensina como fazer isso de forma segura e gradual, né? Com certeza. Ele te guia passo a passo, sempre respeitando seus limites e te incentivando a experimentar e descobrir o que funciona melhor para você. Falando em experimentar, você mencionou em outros episódios a técnica das âncoras, como elas se encaixam nesse contexto. As âncoras são como gatilhos mentais que você cria para acessar um estado emocional desejado, seja calma, confiança, criatividade, qualquer outro. Imagina que você tem uma apresentação importante e quer se sentir mais confiante. Já passei por isso várias vezes. É. Como as âncoras podem me ajudar? Você pode escolher um gesto, uma imagem ou uma palavra que represente confiança para você. Por exemplo, você pode fechar o punho, visualizar um leão ou repetir mentalmente a palavra poder. Entendi. E como isso funciona na prática? Toda vez que precisar se sentir mais confiante, você aciona essa âncora. Fecha o punho, visualiza o leão ou repete a palavra poder.
Com a prática, esse gesto, imagem ou palavra se torna um gatilho que aciona automaticamente o estado de confiança. É como ter um botão mágico para acessar a emoção que você precisa na hora que você precisa. Exatamente. E o livro ensina como criar âncoras para diversos estados emocionais, te dando mais controle sobre as suas emoções e te ajudando a alcançar os seus objetivos. Incrível. Esse livro parece uma caixa de ferramentas para a mente. E é mesmo. Ele te dá acesso a técnicas e conceitos poderosos que podem transformar sua forma de pensar, sentir e agir. E o melhor de tudo é que ele está escrito numa linguagem simples e acessível, com exemplos práticos que facilitam o aprendizado. E para quem quiser se aprofundar nesse universo da programação neurolinguística, o livro Introdução à Programação Neurolinguística, PNL, PT619, está disponível na Amazon. O link para compra está aqui na descrição do episódio. Não perca essa chance de turbinar sua mente. É isso aí. E para quem já está se aventurando no mundo da PNL, adoraríamos ouvir sua opinião sobre o livro e sobre o nosso podcast. Mande suas dúvidas, sugestões de temas para os próximos episódios ou simplesmente compartilhe sua experiência com a programação neurolinguística. Seu feedback é muito importante para a gente. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada no mundo da programação neurolinguística. E lembre-se, você tem o poder de transformar sua vida. A PNL te dá as ferramentas, mas a decisão de usá-las é sua. Até a próxima.